Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Finalmente vamos falar de um clássico sul-americano, 1967, Colômbia, Gabriel García Márquez, 100 años de soledade, 100 anos de solidão, né? É um romance que está entre os maiores da literatura latino-americana. Se você pegar uma listinha na internet, aí, ó, dá um Google aí, ó. Literatura sul-americana, português, espanhol e castelhano, você vai ter o 100 anos de solidão, você vai ter Pedro Páramo, Grande Sertão Veredas, Jogo da Amarelinha do Cortázar, você vai ter o 2666, né, do Bolanho, A Trégua do Mário Benedetti, você vai ter o Ficções, o Aleph do Borges, você vai ter Vidas Secas, você vai ter também Capitães de Areia, A Hora da Estrela, A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, né, chilena, O Túnel do Sábado, Terra Nostra, do Carlos Fuentes, Tempo e o Vento, Incidente Antares, do Érico Veríssimo. Então, todos esses livros terão hora e vez aqui Literatura Agora. Então, vamos falar hoje dos maiores, que é justamente o García Márquez, que nasceu em 1928, ganhou o Nobel de Literatura em 1982. Muito bem, o García Márquez aqui, na sua cidadezinha natal, criou a Macondo Imaginária, que é uma cidade fictícia que existe lá no Caribe, norte da Colômbia, e é uma história que atravessa 100 anos, ou seja, ela começa mais ou menos ali após a independência da Colômbia, em 1830, né, cálculos que eu faço ao ler, 1830 até os anos 50, 1950, mais ou menos, acompanhando ali 100 anos dessa família dos Buendia, seguindo a sua matriarca, que é a Úrsula Iguarán, que vai viver mais ou menos uns 120 anos. Se você fazer um cálculo rápido aqui na narrativa, ela vai percorrer toda a narrativa desde a fundação de Macondo, né? E as guerras civis que acontecem ao longo do século XIX entre os liberais e conservadores. Naquela época, né, os liberais eram a esquerda, né, ainda não tinham os socialistas, os anarquistas, os comunistas, etc. Então vai mostrar muito essa história da nação colombiana, as suas guerras civis, até ali nos anos 50, né, passando pelos grevistas dos anos 20, né, as guerras que teve, conflitos, massacre que teve lá pela instalação da United Fruit Company, que é a companhia bananeira, né, que inclusive aparece até em poemas do Pablo Neruda, tá. Então, é importante que tem outras edições, né? Eu li em outras edições, há 20 anos atrás, o 100 anos de solidão, né? Outras edições, tem essa também muito conhecida, e edições que nem tinham essa preocupação em mostrar a árvore genealógica, né? As 7 gerações, aqui você tem as 7 gerações. É importante, né? Para não ficar muito preocupado nisso, né? Ao ler, ao fluir a leitura, ficar preocupado com os nomes que realmente se repetem. Ao longo das gerações se repetem esses nomes, né? E tem até essas mapinhas aqui, você acha na internet, você dá um Google aí, você acha esses mapas genealógicos, né? Dos casamentos, dos casos entre eles, né? Mas eu lembro, vou fazendo também os resumos, né? Eu pego o papel, vou fazendo os resumos, né? Faço fichamentos, personagens, acontecimento. E é importante para você não ficar muito preocupado, né? Decorando o nome. E aí achar a narrativa complicada, densa, entediante, porque o livro é muito divertido, é muito surreal, é muito realismo mágico, né? Porque você vai acompanhar essa família ao longo de 100 anos, né? Você acompanha então 100 anos dessa família de 1830, mais ou menos 1950. É uma família colombiana que vai mostrar justamente a história da Colômbia inserida na Latinoamérica, né? Na Latinoamérica. E tem acontecimentos históricos, inclusive ao ler, eu separei o livro enquanto leitor em 2 partes, né? Peguei a primeira, segunda e terceira geração e depois em seguida a 4ª geração, mais ou menos separando ali na página 177 dessa edição, né? Que aí já começa ali com Aureliano II, né? Que são, né, a outra geração. Interessante que o livro começa centrado na figura do coronel Aureliano Buendia. O coronel Buendia é aquele que começou várias guerras, várias revoluções e perdeu todas, né? Perdeu todas as suas revoluções. E ele começa no pelotão de fuzilamento, né? É igual um filme que abre com a cena principal, a cena de aventura, de ação, e depois faz um flashback para como o personagem chegou até aquele momento, né? Ou seja, o personagem está diante de um pelotão de fuzilamento. Por quê? E aí ele vai lembrar do dia em que o pai o levou lá nos ciganos, na tenda cigana, para ver o gelo. Assim como os ciganos traziam ali, né, os ímãs, né, as invenções que existiam, né? E essa cena vai se repetir lá na página 127 dessa edição,
Na página 127 a mesma coisa, ó, ele vai estar diante do pelotão de fuzilamento, né, e vai lá, ó, e viu seu pai numa tarde esplêndida conduzindo para o interior da tenda e ele viu o gelo. A mesma coisa. Então, na página 127 você está de volta à página 7. Por quê? Porque ele voltou, né? Ou seja, ele está no fuzilamento, ele lembra o que aconteceu. O pai, no caso, é o José Arcádio, né, Buendia, que casou com a Úrsula Iguarán e vai fundar essa família dos Buendia, os solitários, né? Mas aí vai ter os dois filhos, que é o José Arcádio e o Aureliano. O José Arcádio geralmente é aquele homem de ação, homem de sangue quente, né? Aquele macho latino-americano, assim, né? Então, e o Aureliano é um homem mais meditativo, mais introspectivo, que gosta de ler, gosta de estudar, é mais concentrado em artesanato, em leitura e tal, né? E tem a Amaranta, que não vai casar, porque ela vai ter um caso de paixão recolhida, podemos dizer assim, por um artista lá, o Pietro Crespe. Ele toca piano, dança, né? E ela vai ter um caso de rixa, né, entre ela e a Rebeca, que é uma irmã adotiva. A irmã adotiva chega pela família, a menina assim, né, que gosta de comer barro, comer reboco de parede e tal. Então as coisas assim meio surreais na narrativa, né? E aí a Amaranta vai ser uma das mulheres fortes da narrativa, assim como a matriarca da família, né? O patriarca é o José Arcádio e a matriarca é a Úrsula Iguarán. Então essa Úrsula vai acompanhar a história durante 120 anos, né? Calculamos que ela viveu isso na história. E o Aureliano, o coronel, que é o núcleo dessa primeira parte, ele vai ter 17 filhos, 5 várias mulheres, e esses filhos vão morrer ao longo dessas revoluções dele. Eles vão ser mortos, né? Se eu não me engano, aqui numa noite, né, os inimigos vão cercar esses filhos, que estranhamente tem uma marca de cinza na testa, né? Coisa surreal assim. E muito bem, e outra mulher forte na história é a Pilar Ternera, né? A Pilar Ternera é uma mulher da vida, assim, que vai iniciar sexualmente os irmãos, né? E eles vão ter filhos com essa Ternera. Eles vão ter os filhos com a Ternera, que vai ser o Arcádio, que é a segunda geração, e vai gerar os filhos da quarta geração, que são justamente o Aureliano II e o José Arcádio II, que são gêmeos, mas trocaram os nomes. Por quê? Porque o Aureliano II tem a personalidade de um Arcádio, né? E o José Arcádio tem a personalidade de um Aureliano. Depois eles vão ser enterrados em túmulos trocados, com nomes trocados, né? Então é interessantíssima essa brincadeira que a narrativa faz. Então, com a Pilar Ternera, o coronel Aureliano vai ter o Aureliano José, né? Que é um outro filho e tal. Então, tem esses nomes se repetindo, e aí fica cansativo você ficar decorando todos, né? Então é bom fazer um fichamento, ou algumas edições já vem esse quadro, você pode puxar no Google, dar um Google aí, ó, Árvore Genealógica dos Buendia, e você terá, né, facilidade de ler a obra, porque assim, para não ficar cansativo, né? A obra super divertida, super assim, surreal, realismo mágico, né? E ao mesmo tempo histórica, porque vai mostrar a formação da nação colombiana ao longo do século XIX. Você vai acompanhando várias gerações da família, são 7 gerações, né? Então, nesse período de 1830 a 1950, você vai ter uma sucessão de independência do país, as guerras civis, né? A urbanização das cidades, porque na primeira parte aqui o Macondo é só uma aldeia. Depois, na segunda parte, vai chegar a Companhia Bananeira, né? Os norte-americanos, estadunidenses vão fundar ali uma companhia onde eles vão ficar vendendo bananas, exportando bananas, e aí vão surgir as primeiras greves, né? Os primeiros movimentos sindicalistas, os operários se organizando, e aí vai começar toda a problemática de repressão, né? Porque o governo dessa vez vai ser um conservador, e a aldeia já é conhecida pelo coronel, que é um liberal, né? Então imagina a confusão que vai dar, né? Então o coronel Aureliano Buendia é o centro da narrativa até esse momento, né? E na segunda parte passa para essa geração em que vai ter o casamento do Aureliano II com a Fernanda del Carpio e do José Arcádio II. E o José Arcádio II e o Aureliano II vão ter um caso extraconjugal, né? Com a Petra Costes, que é outra mulher forte da história, né? Que vai repetir mais ou menos aquela ligação que teve dos irmãos, primeira geração, da segunda geração, com a Pilar Ternera, né? Então é interessante essas mulheres, né? A Petra Costes como sempre um símbolo de fecundidade, né? Assim, a união amorosa como símbolo de fecundidade.
Fora os enredos, assim, as mirabolâncias da narrativa, né? Então sempre tem essa indagação sobre as guerras, os conflitos, né? A continuidade dos conflitos, o vazio das guerras. O coronel está ali sempre de uma guerra para outra. Na hora do fuzilamento ele é libertado pelo irmão, que chega lá e expulsa, né? Na hora do fuzilamento. E aí começa outra, né? Aí fala assim, na página 127. E aí ali começou outra guerra, porque aí ele vai para outra guerra, entra tudo aquele num ciclo de repetição, né? Conflitos que nunca acabam. Então a Colômbia vive naquela época, né? Pelo menos até meados dos anos 50, em guerras civis constantes, né? Em problemas de governo, a sucessão entre os liberais e os conservadores, problemas de gestão mesmo, né? E Macondo ficou lá, aquela aldeia, né? Em volta com seus próprios mistérios, seus próprios personagens, né? Cada um mais estranho que o outro, né? Então você tem lá a figura do Melquiades. Melquiades é esse cigano, né? Esse cigano que apresentou o gelo, o imã. E lá ele deixa alguns certos pergaminhos que depois será descoberto como escrito em sânscrito, né? A escrita ali é sânscrito. E esses pergaminhos serão decifrados pelos aurelianos ao longo da narrativa, né, que vão descobrir que está contando a própria história dos Buendia. Ou seja, a história no final está falando a história do que você está lendo, e é um certo pergaminho que vai contar justamente a história que você está lendo, né? Então é interessante isso, que eles ficam ali. E os aurelianos são mais dados à leitura, né, à pesquisa, ao artesanato, enquanto os arcádios, né? Os arcádios, eles gostam de festanças, né? Festança, vida boêmia, né? Comelança, bebedeira, né? Então assim, é aquele homem latino-americano, né? E as mulheres fortes, né? E ali as mulheres fortes tentando manter a família, né? Então você tem a Úrsula ao longo de mais de 100 anos tentando manter a coesão familiar. E aí você tem a Pilar Terneira, que não é uma mulher de família, mas é uma mulher forte, porque ela está ali iniciando sexualmente os homens da família, né? Você tem a Petra Cotes, você tem a Fernanda Del Carmo, porque aquela mulher que quer manter a ordem familiar, mulher conservadora, assim, nos hábitos, né? E depois você vai ter a Maranda Úrsula, que vai ser uma das filhas do casal, Fernanda e Aureliano II, que também vai tentar manter a coesão ali da família. Então você tem essas mulheres tentando aguentar esses homens, né? Esses homens que estão sempre ou estão em revolução, né? Os filhos do Aureliano estão nas revoluções. O Arcádio também vai ser morto, né? O Arcádio vai ser morto justamente numa hora em que os liberais começam a perder, ele é fuzilado, né? Então vai sempre essa sucessão de os liberais estão vencendo, eles estão perdendo, tem aquelas lendas, o coronel foi morto, aí depois ele conseguiu conquistar outra cidade. Então fica esses altos e baixos, você nunca sabe quando o coronel Aureliano vai voltar, né? O coronel Aureliano Buendia vai voltar para dominar a cidade novamente, que é a cidade onde ele saiu, porque todo o problema que ele tinha com os conservadores, ele levou esse problema para o país todo, né? Fez uma guerra civil completa. E aí ele quando ele volta para a cidade para ser julgado, né? Todo mundo fala, vão julgar o coronel logo aqui na cidade dele, né? Tanto que ele não conseguiram fuzilar ele, né? Ele conseguiu ser libertado, e aqueles que o iam fuzilar acabam partindo para o lado, né? Se juntando aos liberais, e começam assim um outro ciclo de revoluções, né? Então é interessante. Então é um resumo bem rápido, assim, ligeiro da primeira parte, né? Essa divisão que eu fiz, né? Não existe a primeira e segunda parte no livro, tá? Eu, leitor, tomei essa ousadia com Garcia Marques. Outras dicas então de leitura também pode ler aqui, ó, Crônica de uma Morte Anunciada, que é aqueles livros assim que a primeira frase te conquista, né? Tipo Kafka, né? Então aqui ele vai contar a história do Santiago, né, Nassar. No dia em que o matariam, Santiago Nassar levantou-se às 5h30 da manhã para esperar o navio em que chegava o bispo. Então, tipo assim, te dá uma frase, mas quem que é Santiago? O matariam? Estou esperando um navio? Por que ele levantou tão cedo? Né? Então fica uma dica de leitura, aguardem, faremos a segunda parte, né? Em que vamos falar da quarta geração dos Buendias, né? Os irmãos Aureliano II e José Arcádio II, e a Remédio Isabela, né? Então aguardem aí, não deixem de compartilhar. Grato pela atenção.